Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela última vez? Não, pelo amor de Deus, pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana. Daqui a pouquinho nós temos uma notícia em primeira mão, a respeito daquele caso que nós falamos aqui do GAECO, a investigação que o GAECO está fazendo em Cubatão. Notícia em primeira mão para vocês. Agora cedo, por volta de 11 da manhã, nós pedimos para um dos nossos produtores ir até Cubatão, no fórum, apurar um processo que está lá no cartório, que voltou de São Paulo. Daqui a pouquinho a informação mais precisa. No programa de hoje, nós temos a presença do vereador pelo PSB de Santos, vereador Valdir Na Hora, gentilmente vindo ao programa. Para me ajudar a fazer o programa também, nós temos a presença do vereador pelo PT na cidade de Santos, o radialista Adilson Júnior, também gentilmente vindo ao programa. Acho que a notícia mais importante, notícia política mais importante desta semana, se deve às denúncias contra o ministro Orlando Silva, contra o PCdoB, quanto a repasses de ONG. O que chama a atenção, Carla, é que nós tivemos essas denúncias envolvendo a cidade do Guarujá. O ministro esteve agora recentemente no Guarujá, questão de 15 dias atrás, lançando o projeto Segundo Tempo, um projeto que envolve o repasse de verbas federais. Está aí, ó, lançamento do programa Segundo Tempo. Um mês atrás, está aí a Antonieta, o Orlando Silva, né, descerrando o projeto Segundo Tempo, e a prefeita com o ministro, há denúncias graves envolvendo o Orlando Silva, e que chama a atenção é que me parece que agora fomos para o infinito. Mas o que me parece é que a onda, isso tem que tomar muito cuidado, a onda de denuncismo tomou conta hoje do país nas questões políticas, né? Em São Paulo nós tivemos a denúncia do deputado estadual Roquinho, que os deputados estaduais, eles revendiam as suas emendas parlamentares. Até o deputado estadual Bruno Covas andou se atrapalhando em algumas declarações e vai ter que prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa. E agora o ministro Orlando Silva, num momento importante, o país prestes a finalizar os preparativos da Copa do Mundo. Valdir, boa tarde, obrigado pela participação. Você acha que isso atrapalha o projeto da Copa do Mundo no Brasil? Eu agradeço a você, Augusto Capô de Casa, a todo o sistema de comunicação da Santa Cecília TV, ao vereador Adilson Júnior, ao Jorge, a Rose, as pessoas que se encontram aqui no estúdio e as pessoas que estão em suas residências e comércio, para a gente estar discutindo sobre a questão não só de Santos, da Baixada Santista, e a questão que você colocou a nível Brasil. Ao passar da matéria, Augusto, eu estava ali analisando, vendo o ministro, até então é o início das denúncias contra ele. Num outro programa que eu estive aqui, antigamente o ministro caía por incompetência, hoje o ministro cai por corrupção. Agora, quantos incompetentes e quantos corruptos? O que fazer? Nós estamos no início do governo da primeira presidenta eleita no nosso país, onde o país realmente tem a Copa do Mundo, como você colocou, tem a questão do desenvolvimento, a questão do pré-sal, aqui na nossa região, a questão do porto, o desemprego do jovem, o desemprego no país que está na casa em quase 10%, enfim, várias coisas da nossa sociedade. E o que fazer? Eu fico me perguntando, na época que o Collor foi presidente do país, a primeira coisa que ele fez foi reduzir todos os ministérios. Parece que o governo do atual PT vai chegar a 40 ministérios, mais de 40 ministérios. Uma pergunta que se faz... O PSB está no governo. Será que tanto ministério é suficiente para... precisa de tantos ministérios assim para gerenciar o país, em termos disso? Será que não é mais burocracia e mais corrupção? Augusto, levam desse país, roubam desse país 50 bilhões de reais todo ano.
A corrupção? A corrupção leva 50. O ano passado já está no bolso de todo mundo e já está no bucho com uísque também. Não, de todos os corruptos que eu digo que levaram. Dos corruptos que levaram. E esse ano vai fechar em 50 bilhões também. Agora, o que fazer? Porque o Ministério Público é o grande controle que tem e já diminuiu vários segmentos de corrupção nesse país, em termos de controle, o Tribunal de Contas. Agora, o grande controle para limpar os corruptos, infelizmente o eleitor não tem como saber. Ele vai na urna no bom sentido de eleger um político, só que na verdade, no apagar das luzes, no dia a dia desse político, ninguém acompanha, e isso está no nosso país. E falam ainda de aumentar a carga tributária Mas nossa, você que, tá bravo hoje, que é quase de 40%. Não é que é bravo, Augusto, tem algumas coisas que caem no teu íntimo particular, que eu costumo dizer, que o político que rouba nesse país, ele tinha que ter até 60 anos, o ladrão. Se passar disso, se ele passar de 60 anos, quando morrer, tem que ir direto pro inferno. Porque parece que tem político nesse país que o cara está com 90 anos e ainda continua roubando esse país. Tem que ter um tipo de praga, jogar uma praga em cima. Ô, Adilson, a Dilma não tem admitido, ela não tem engolido aí situações de indícios de corrupção. Ela tem cortado, ela fez isso no Ministério da Agricultura com Wagner Rossi, peitou o PMDB, não teve acordo e... Você acha que o Orlando Silva... Diz que o Orlando Silva é mais chegado a ela, mas você acha que ele consegue se manter depois dessas denúncias? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, meu companheiro de plenário, Valdir, você em casa, toda a equipe. Uma satisfação participar mais uma vez aqui do teu programa. Com certeza, acho que a Dilma tem mostrado isso, ou seja, mesmo chegado ou não chegado, próximo ou não próximo, com força partidária ou não. Está aí o exemplo, como você disse, do PMDB, está aí o exemplo do PR, não é, que tinha toda uma força através do deputado Valdemar da Costa Neto, ou seja, e ela realmente age da forma que tem que agir, né? Claro que a corrupção, como o Valdir bem disse, é algo que ainda assola todas as instâncias, seja ela política, no judiciário, ou seja, isso infelizmente está em todo lugar e deve ser combatido, como vem sendo combatido. Mais uma vez, uma denúncia, né? Você vê que particularmente a Veja tem sido aí um canal de comunicação que às vezes faz denúncias sérias hoje, ou na grande maioria às vezes nem tão sérias, e que com certeza, independente da seriedade aparente ou não, tem que ser apurado. Penso que é mais uma denúncia que vai ser, sem dúvida alguma, apurado. O Orlando Silva manifestou já hoje que ele mesmo quer ir à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Claro que ele acaba sendo um alvo, né? Ou seja, com a possibilidade real do país sediar a nossa Copa do Mundo, não é? E alguns não querem isso, a oposição às vezes tenta de alguma forma, sem dados concretos ou sem objetivo real, seja atingir pelo atingir, e claro que de repente onde se tem uma importância tão grande, em especial financeira, como está sendo essa questão da Copa do Mundo, seja nas obras ou no que tiver, ele acaba sendo um alvo, ou seja, para tentar de alguma forma atingir ou desestabilizar o governo. Mas tenho certeza que isso vai ser tão logo apurado, e se tiver realmente denúncias, tem que ser punido. E a Dilma tem mostrado que isso não passa, ou seja, impune, e essas, não só os indícios, mas tudo aquilo que é levado, tem sido apurado de uma forma bastante séria. Eu fico triste pelo Guarujá, que sofre mais uma vez, não é? E aparece no Fantástico, nos principais jornais, né, Carla? Aparece de forma negativa, com a imagem da prefeita Antonieta ligada a mais um caso de corrupção. Inclusive no Fantástico, as imagens são do Orlando Silva, né? Que aparece ao lado aí da Antonieta. Essa é a imagem que apareceu ontem no Fantástico. Então, mais uma vez, o Guarujá como pano de fundo de mais um caso de corrupção. Adilson, não sei se será debate na Câmara de Santos hoje, mas veio à tona mais um caso na Guarda Municipal. A gente fica triste porque me parece que hoje a Guarda Municipal e a CT diariamente vem sendo motivo de manchete dos principais jornais e também dos programas televisivos, não é? A CT com os diversos problemas, inclusive temos um tema para comentar hoje, corredor de ônibus no Canal 2, mas quanto à Guarda Municipal, agora o caso de guardiãs cidadãs
que eram abusadas sexualmente, de acordo com o depoimento delas, por um inspetor. Tenebroso o caso, hein? Tenebroso? Isso é lamentável. Né? Um caso que veio à tona numa matéria do Jornal Tribuna de domingo, não é? E mais um caso envolvendo, como você disse, a Guarda Municipal, que, ou seja, já não passa pelos seus melhores momentos, né, vereador Valdir? Você vê que, por exemplo, o guarda que não tem um PCCS há muito tempo, não tem uma valorização, infelizmente tem que se ter casos como esse, ou seja, que os guardas são afrontados por um inspetor, que parece que já foi até removido, que está em outro lugar. Mas isso é o mínimo, né? Isso tem que ser apurado e, acima de tudo, na verdade, isso mostra uma visão míope com a EGCs, que são os Guardiões Cidadãos. O programa Guardião Cidadão, que deveria ser um exemplo de programa, que é a possibilidade do primeiro emprego, de inserir o jovem ou adolescente no mercado de trabalho, de dar dignidade, de dar trabalho. Você vê que são colocados, às vezes, para funções totalmente adversas e que não tem nada a ver com o guardião cidadão. Eu vejo inúmeros guardiões cidadãos fazendo trabalho, por exemplo, de guarda municipal, de vigilante, quando na verdade não é isso. Nunca foi isso, não tem que ser, porque são jovens que não têm, às vezes, o próprio preparo ainda da vida. Como é possível que eles vão zelar pelo patrimônio? Não é isso o sentido do guardião cidadão. Infelizmente, vem sendo colocado de uma forma totalmente errada e numa visão totalmente equivocada do que deveria ser. Seja pelo déficit que se tem de guardas municipais no nosso município. Ou seja, a gente tem mais patrimônios públicos do que guardas municipais. Você vê que inúmeras escolas, inúmeros hospitais, inúmeros PSs, as policlínicas, não têm os guardas municipais, pela falta de guardas municipais que a gente tem, o déficit muito grande que se tem, e aí tenta se preencher essa lacuna com o guardião cidadão, quando na verdade ele não tem que fazer essa função. Nem tá e preparado, mais, né? Às vezes são submetidos, você vê a declaração desta menina. Que passa, na maioria das vezes, que são pessoas de baixa renda, né, de famílias de baixa renda, que ingressam nesse programa para ter a possibilidade de ter a luz do sol. Né, ou seja, e a ousadia do funcionário que esperava e mandava os outros colegas para a rua para poder ficar sozinho com a menina. Agora, olha o abalo psicológico dessa menina. É verdade. Hoje o jovem na nossa cidade, Augusto, de cada 10 jovens, eu sempre costumo dizer isso, 5 está desempregado. E os que estão trabalhando, muitas vezes, é para trabalhar no McDonald's, enfim. Foi denunciado pelo Ministério do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, por prática lesiva, não é? Trabalhador. 200, 300 reais. Em alguns casos, mantinha uma sala e o funcionário tinha que ficar na sala esperando. Quando tinha serviço, voltava para trabalhar. Onde nós chegamos, No McDonald's, eles não têm sequer um almoxarifado para poder colocar a mochila, o caderno, alguma coisa. Eles têm que esconder dentro do McDonald's. É um salário. Na verdade, diz que tem 2 sindicatos. Tem um sindicato que defende o piso salarial. Só que os funcionários do McDonald's é ligado a um outro sindicato. E esse sindicato é um salário mínimo. Aí faz o desconto, tudo que é de vale transporte, INSS, e sobra 280, 300 reais para o jovem que está lá dentro do McDonald's. Isso é uma coisa. Então, quando o jovem está trabalhando, ou ele está lá na universidade e ele está como estagiário, enfim, o salário do jovem é muito curto em termos da nossa região. Agora, essa questão, quando envolve a guarda municipal, eu acho que é envolvimento que teve de uma pessoa física. Nós temos que ver o objetivo do projeto da pessoa jurídica, vamos dizer assim. Qual é o sentido de inserir o jovem no mercado de trabalho, não só na questão que inclusive esse projeto Guardião Cidadão de Santos foi um exemplo que veio da cidade de São Vicente com o GEPMON, que deu certo lá e quase a gente não escuta na imprensa problemas lá em São Vicente. Então nós temos que ver qual é o tipo de gestão que São Vicente tem e fazer uma comparação e trazer aqui também, porque isso sempre há de existir. Augusto, tinha um campus, antigamente, as pessoas falavam que não podia contratar menina. Por quê? Porque o